De volta com o seu Jornal Anhanguera, agora 12h07. Bom almoço para todo mundo. Olha só, na região norte, a Polícia Rodoviária Federal fez a terceira apreensão de drogas em 3 dias. Teve perseguição na noite passada. 50 quilos de maconha foram apreendidos na ação da noite dessa quinta-feira. Foi na BR-153, em Uruaçu. A droga estava no porta-malas de um táxi que fugiu da fiscalização. O motorista de 33 anos fez manobras arriscadas na BR durante a fuga. A ação foi gravada pelos policiais. A perseguição foi ao longo de 40 quilômetros. Quando fugiu, o taxista por pouco não atingiu um policial rodoviário. Depois de conseguirem alcançar o motorista, a PRF encontrou a maconha no porta-malas em 2 caixas de papelão. Parte da droga estava em meio a pó de café, para tentar disfarçar o cheiro. O taxista confessou que levava a droga de São Paulo ao Maranhão e receberia dinheiro em troca. E um homem foi preso e um menor apreendido suspeitos da morte de um professor em Formosa. O crime aconteceu no final do ano passado. Agora sim a gente já tem a Daiane Jardim ao vivo com todos os detalhes. Com você, Daiane, boa tarde. Ei, Tiago, boa tarde para você e para todos. Pois é, os dois foram pegos na tarde de ontem pelo Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Formosa. Eles estavam foragidos desde dezembro, foram pegos no Distrito Federal. Para a gente relembrar esse caso, né, esse maior foi preso preventivamente, o menor apreendido. Para a gente relembrar esse caso, que foi muito triste, o professor Fabiano Mendonça foi morto em Formosa no dia 6 de dezembro. O corpo dele foi encontrado em uma estrada da zona rural de Formosa com várias perfurações. A polícia, então, começou a investigação. No dia 18 de dezembro, a Justiça acatou o pedido do delegado responsável pelo caso, Danilo Menezes, pediu mandado de prisão para o maior e apreensão para o menor, mas eles, então, estavam foragidos desde então. Ontem à tarde eles foram pegos e o delegado Danilo Menezes gravou um trechinho da ação para a gente, de como foi. Vamos assistir. Ok. Então, eu vou contar o restante. Eles, então, foram pegos ontem. O delegado já fechou o inquérito relativo a esse caso, já enviou para a Justiça. De acordo com o delegado Danilo Menezes, o maior de idade deve responder por latrocínio, tortura e corrupção de menores. Já o adolescente vai responder pelo ato infracional, análogo ao crime de tortura e latrocínio. O caso, então, foi resolvido, o inquérito fechado entregue à Justiça. Infelizmente, isso não traz a vida do professor de volta, mas resolve este caso, né, dá essa sensação à população, sensação não, a segurança de punição. De acordo com o delegado, ontem de manhã, antes da prisão desses dois à tarde, os moradores de Formosa fizeram mais uma manifestação, além de outras que eles já tinham feito desde o dia 6 de dezembro até ontem, pedindo justiça para o professor que teria sido vítima do crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Agora aguardar a decisão da Justiça com relação a esse caso e a esses dois, né? O maior preso e o menor apreendido, Tiago. Tá certo, Daiane. Obrigado por sua participação. Quero te pedir desculpas, a gente não conseguiu finalizar essa entrevista, por isso não exibimos. Obrigado por sua participação, tá bom, minha querida? Olha, um ex-funcionário da Prefeitura de Rio Verde foi preso, suspeito de furtar aparelhos de TV da própria Prefeitura. Outras 4 pessoas foram presas, suspeitas de receptação. O Arildo Palermo está de volta. Com você, Arildo. Olá, Tiago, de volta para falar sobre esse caso de furtos de televisores que são propriedade da Prefeitura aqui de Rio Verde. Esses televisores, né, teriam desaparecido do almoxarifado do Hospital Universitário aqui da cidade há alguns meses atrás. Isso foi reportado pela Guarda Civil Municipal, que montou uma operação em conjunto aí com a Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Rio Verde, para fazer a recuperação desses televisores. Isso aconteceu porque o diretor do Hospital Universitário viu em uma página do Facebook um ex-servidor comissionado vendendo um televisor muito
parecido com esses que tinham desaparecido aqui do Hospital Universitário da cidade. Então essa operação foi montada e chegou até esses televisores. Um homem de 32 anos que se apresentou como ex-funcionário da prefeitura disse aos policiais que praticou esse furto e vendeu os produtos numa feira na internet. Outras 4 pessoas foram levadas para a delegacia por suspeita de receptação e esse homem, portanto, de 32 anos, que foi flagrado, vendendo esse aparelho televisor que pertence à prefeitura de Rio Verde, deve responder por furto qualificado. Tiago, volto com você aí no estúdio. Obrigado por sua participação. Vi que você colocou o foninho aí. Rio Verde tem sol ou vai chover hoje, Arildo? Então, Tiago, por enquanto está bem tranquilo, viu? O tempo tá bem aberto. Pedi para o cinegrafista Onofre Arantes mostrar para nós o céu aqui, Onofre. O Tiago está perguntando do tempo aqui em Rio Verde. A gente pode ver o tempo bem aberto, poucas nuvens, mas a gente nunca sabe. Uma das coisas que eu me impressionei quando cheguei aqui, Tiago, do clima do Cerrado Goiano, é que pode estar agora meio-dia tudo aberto, daqui a pouco, no fim da tarde, pode cair um temporal, São essas surpresas que a gente não estava acostumado lá no sul do Brasil, então a gente nunca sabe, mas por enquanto está bem calor, tempo bem aberto por aqui. Tá certo, obrigado por sua participação. Já quero te adiantar que aí para a sua região vai ter chuva. E se você não mora na região do Arildo, Rio Verde, olha aí como fica o tempo para a sua região na previsão. Para esta sexta tem previsão de chuva, mas faz calor em todo o estado. No norte a máxima chega a 37 graus, no oeste 36, no centro faz 33 graus, no sudoeste e leste a máxima fica em 32 e no sul tem mínima de 19 e calor de 33 graus. O maior volume de chuva fica no sudoeste, com 25 milímetros. Nas demais partes de Goiás também tem pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Catalão tem máxima de 31 graus. Em Rio Verde, temperatura varia de 20 a 32 graus. Em Lusiânia, chuva de 15 milímetros e temperatura máxima de 30 graus. Em Itumbiara, máxima de 32 graus. Hora da vinhetinha feliz aqui no Jornal Anhanguera e a gente começa com a foto da Nilva. Dá só uma olhada. Ela mora em Anápolis e eternizou esse pôr do sol que realmente estava bonito demais, não? O Rafael mandou essa outra foto pra gente. Uma pesca esportiva que ele fez em uma represa lá de Itumbiara e de quebra, olha só, o pôr do sol. Belo registro. E olha, a Jovelina curtindo o nosso Jornal Anhanguera, ela mora em Anápolis e mandou esse registro dando um joinha aí, joinha para a senhora também. Tem mais registro, mais foto lá de Anápolis, olha só. A Romilda e o marido dela, o Roberto, e o filho Rander mandaram essa foto do pôr do sol na chácara, aproveitando aí essa imagem linda, não? Vem cá, você quer abraço aqui com a gente no seu Jornal Anhanguera? Já pediu? 62985455555. O pessoal vai colocar o número certo ali, ó, pra gente mandar abraço para você. Agora sim, tem um monte aqui, ó. Deixa eu só abrir no lugar certinho para mandar um abraço para você. Boa tarde, aqui é a Márcia de Anápolis. Manda um abraço pro meu marido Enivaldo. Um abraço pro marido da senhora e pra senhora também. Olá, manda um alô para toda a minha família e amigos de Interlândia e um abraço para todos vocês aí. Meu nome é Nilva. Obrigado, Nilva. Sou a Nelly, o Nelis Nelson de Pirinópolis. Manda um abraço para nós. Abraço, minha querida. Manda um abraço para nós. Quem disse isso também foi a Sônia Maria de Minas Gerais, ligadinho aqui no Jornal Anhanguera. Obrigado demais. Boa tarde, Tiago. Gostaria de parabenizar a minha mãe. Hoje ela completa mais um ano de vida e quero dizer que a amo muito. Me chamo Lena, moro no Pedregal, Novo Gama, e o nome da minha mãe é Letides. Manda um abraço para ela. Abraço, muitos anos de vida, felicidade para a senhora e para a família, tá certo? Vamos seguindo com notícias aqui. Agora, imagens lamentáveis do que passageiros do transporte público estão enfrentando ali no entorno de Brasília. Moradores de Novo Gama estão revoltados com a precariedade dos ônibus. Faltam assentos, sobram sujeira e atrasos. Esse aqui é o que vai para a rodoviária, tá? O pneu totalmente, as condições.
O vídeo foi gravado pela diarista Thelma Clara de Souza, que usa o transporte público de Novo Gama todos os dias para ir trabalhar. Segundo ela, os veículos que fazem o trajeto do município a Brasília estão em total estado de abandono. Do lado de dentro, a passageira mostra mais descaso. Se entra, por exemplo, um deficiente visual com cão-guia, por exemplo, onde que ele ia ficar? Não tem a cadeira. Nós recebemos vários vídeos de usuários do transporte público de Novo Gama denunciando a precariedade dos ônibus da empresa Coutinho Transportes. Os passageiros, inclusive, já reclamaram da situação para a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas, segundo eles, até agora, nada foi feito. O percurso de 40 quilômetros entre Novo Gama e a capital federal é enfrentado nessas condições que mostra outro passageiro, sujeira e poltronas sem assento. A situação dos ônibus aqui, ó. Além da frota não oferecer nenhum conforto, os passageiros temem pela segurança. Eles contam que a cena de veículos estragados e usuários esperando outra condução tem sido frequente. De novo hoje não, nega. Todo dia febre, é de manhã e de tarde. O W3 Sul e Norte, de 6 horas não vai ter, né? Só vai ter 6h30. O pessoal que não passou o setográfico também, ó, o pessoal aqui tá todo mundo indignado. Uma sequência de erros ali, né? Faltar assento em plena pandemia não pode de jeito nenhum. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que a situação mostrada na reportagem já vem sendo acompanhada e que para os próximos dias haverá ação de fiscalização em toda a frota da empresa que faz o trecho. Nós procuramos a Coutinho Transportes, responsável pelo ônibus, mas não tivemos resposta. Olha, janeiro sempre foi um mês de muita movimentação nas papelarias, todo mundo sabe, por conta do período de volta às aulas. Mas este ano, por conta da pandemia, as lojas estão mais vazias. O movimento, gente, chegou a cair 30%. Essa escola estadual de ensino integral está se preparando para receber os alunos de forma parcial. As aulas serão retomadas no próximo dia 21 e, por enquanto, apenas os 9º anos do ensino fundamental e os 3º anos do ensino médio poderão ter aulas presenciais, com 30% da capacidade das salas. O restante ainda permanece online. Estamos montando já a sala para o ensino híbrido, né? Então, a gente está montando uma sala onde o professor vai conseguir dar aula aqui. Se o aluno estiver presente na sala, ele assiste, e o aluno que está em casa vai assistir no mesmo momento. Então, a gente está no meio de uma reforma geral para conseguir fazer isso. Por esse motivo, a lista de materiais ficou bem menor esse ano. Só itens básicos, como cadernos, lápis, canetas. A mãe do João foi buscar a lista na escola e pretende comprar tudo o que foi pedido. A lista de material que a gente pegou na escola, ela está muito resumida. Então, não tem por que os pais não comprarem os materiais para os filhos esse ano, visto que, se não iniciar as aulas agora presencial, o aluno vai usar esse material em casa, ele vai ter aula online, vai continuar as aulas online, então ele precisa desse material, ele precisa de todo o apoio dos pais em casa para estar realizando as suas tarefas. Mas nem todos os pais pensam da mesma forma e o reflexo disso está nas papelarias, que estão praticamente vazias. Era comum nessa época do ano ter até filas para pagar as compras de materiais. Só que por causa da pandemia e as aulas online, os pais estão inseguros, não querendo gastar. Aí produtos como mochilas, bolsinhas e lancheiras estão se acumulando nas lojas. Não temos ainda o movimento do ano passado, né? Estamos metade do ano passado, mas cada dia está aumentando um pouco. Então a gente está com esperança aí que até o final do mês, definindo o volta às aulas certinho como vai ser, o pessoal vai ter que comprar o material, né? A maioria das pessoas e, consequência, aumentar o movimento. Aí, a gente vai acompanhar agora a entrevista com o secretário estadual de Saúde, que conversa sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 com a apresentadora Lília Lynch, no jornal que é transmitido para Goiânia. Vamos ver. Aqui em Goiás, e a chegada dessas 3 milhões de doses da vacina? Lília, boa tarde, é um prazer falar contigo. Provavelmente, segundo o que o Ministério nos falou, até na próxima segunda-feira tenhamos essa sinalização de data. O Ministério ainda está conservador, porque ele quer ter as doses
a certeza das doses para definir o dia D e a hora H. Deixa eu fazer só uma pequena ressalva em relação a esses 3 milhões de doses. 3 milhões de doses relacionadas a esses 46 são da totalidade, não é tudo de uma vez, não. Vai vir por remessa, então, ao longo de fevereiro inteiro e ao longo de março inteiro, essas doses vão chegando. Mas, sem dúvida, é uma excelente notícia, porque somam as doses da AstraZeneca e da Fiocruz, de forma que contempla uma grande expectativa nossa de iniciarmos, no finalzinho desse mês, início de fevereiro, a vacinação na nossa população goiana, né? Secretário, com certeza. Agora, deixa eu até entender uma coisa. Quando a gente fala aqui em duas vacinas produzidas em 2 lugares diferentes, por exemplo, a pessoa que tomou a primeira dose da Coronavac, ela vai ter que tomar a segunda dose também da mesma vacina ou vai poder ser substituída por uma vacina de um outro laboratório? Não, quando se aplicar a primeira dose e for uma vacina que se utilizará 2 doses, necessariamente a segunda dose tem que ser da mesma fabricante. Tá certo. E agora o governo também está preparando um programa de recuperação para essas pessoas que tiveram Covid-19 aqui em Goiás. Como é que deve funcionar isso, secretário? E para quem vai ser dirigido esse programa? Isso, é o Reabilita Goiás, né? É um programa pioneiro nosso, já começamos, foi desenvolvido pela nossa Escola de Saúde, mais a nossa Superintendência de Atenção Integral à Saúde, ou seja, profissionais, médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, faz o treinamento de todos, através de vídeo, de todas as unidades básicas de saúde. O paciente chega na unidade básica de saúde, ele será triado por um questionário que nós elaboramos, né? Um questionário robusto. Esse questionário vai categorizar este paciente em risco leve, médio, moderado e grave. Leve, ele só passa a ser acompanhado. Se tiver moderado e grave, aí entra para o programa e faz uma reabilitação de 8 meses. Nós sabemos que existem sequelas que são respiratórias, às vezes vasculares, neurológicas, psíquicas, de forma que nós vamos avaliar a completude do paciente, do ser humano, vendo essa visão integral, e ele será acompanhado do programa por 8 semanas em todos os municípios. Era essa a minha pergunta, se isso seria estendido a todos os municípios goianos. Agora, eu gostaria de ressaltar aqui com o senhor os números que estão, inclusive, no site agora da Secretaria e que preocupam bastante. Nós temos aqui já o número de mortes confirmadas por Covid-19, 6.946 mortes. Hoje, de acordo com informação, então, do site da Secretaria, 316.197 casos confirmados de Covid-19. Um número que preocupa, que assusta, a gente tem acompanhado, tem subido numa velocidade impressionante também, né, secretário? Diante desse aumento agora que a gente tem acompanhado nesses últimos dias, alguma nova medida já sendo estudada pela Secretaria, pelo governo do Estado? Lília, são números que preocupam sim, né? E a gente está naquele misto de preocupação com algumas notícias de boa expectativa. A nossa subida em relação à primeira subida, né, do ano passado, ela está um tanto quanto mais lenta do que outros estados. E a subida do número de casos até o momento não está refletindo na mesma proporção de número de internação e nem de óbitos. Obviamente que a gente, com muito pé no chão, não abre a guarda em relação a isso. As medidas de cuidado cada vez mais serão fiscalizadas, né? Não é fiscalização só do Estado, o município também, sobretudo naquelas festas clandestinas, né? Isso aí realmente é uma coisa que perde completamente a razão, mas medidas restritivas relacionadas ao comércio e indústria, até o momento não estão sendo cogitadas, mesmo porque esses locais estão seguindo, né, na medida do possível, os protocolos. Então, não é daí que vem a grande preocupação nossa. Vem daquelas aglomerações, né, sobretudo quando tem bebida alcoólica envolvida, que aí a pessoa perde os freios, perde a razão, né, e aí sim fica sendo um celeiro de contaminação, e isso sim nos preocupa muito.
Tá certo. Secretário, muito obrigada. Gostei, lógico, todos vibramos aí com a notícia dessa vinda da vacina também aqui para Goiás. E a gente vai atualizar todos vocês que estão acompanhando aqui o Jornal Anhanguera, cada nova informação em relação à tão esperada vacina contra a Covid-19. Obrigada, secretário. Bom trabalho para o senhor. Agradeço. Bom trabalho. Olha só, o secretário, então, de Saúde do Estado falando que doses da Coronavac podem chegar ainda este mês aqui para Goiás. A gente segue acompanhando. E já está em casa o jovem que foi jogado de uma piscina na véspera de Natal em Caldas Novas, depois de 11 dias em UTI e mais 4 dias no hospital e passar por várias cirurgias. O empresário Luiz Henrique Cavalcante, de 22 anos, recebeu alta ontem. Esse é o destaque do repórter Jonathan Moreira, de volta aqui com a gente. Com você, Jonathan. Boa notícia, né, Tiago? Luiz Henrique recebeu alta ontem por volta das 11 horas da manhã do hospital particular que ele estava internado em Caldas Novas e chegou em Morrinhos, cidade onde ele mora, por volta de meio-dia. E ele foi recebido com uma salva de palmas e também com um buzinaço por parte dos amigos e também dos familiares. Você lembra que a gente mostrou aqui que a família passou o Natal, Ano Novo, o aniversário da mãe do Luiz Henrique sem motivos nenhum para comemorar? Agora sim, essa família tem motivos sim para comemorar, porque afinal de contas, o Luiz Henrique está de volta, está em casa. Ele passou por 2 cirurgias, uma na clavícula e outra na mandíbula, respondeu muito bem aí aos 2 procedimentos e por esse motivo agora a recuperação continua em casa. O jovem foi empurrado de uma piscina de borda infinita de uma altura de aproximadamente 6 metros. Ele participava de uma festa numa casa que fica num condomínio de luxo em Caldas Novas, quando acabou se envolvendo numa confusão. O delegado que está à frente desse caso disse que não vai comentar, somente quando as investigações forem concluídas que ele vai dizer alguma coisa. Mas a Polícia Civil já adiantou para a gente que o suspeito de ter empurrado o Luiz Henrique é o empresário Sérgio Reis Oliveira Júnior, que inclusive é investigado por um homicídio que aconteceu em 2017. A vítima da época foi um agropecuarista de 52 anos. A defesa do Sérgio Reis, ela nega o envolvimento do cliente nesse crime de 2017. Tiago. Obrigado por sua participação, viu, Jonathan? Bom trabalho para você aí em Tumbiara. E um homem foi preso e o outro fugiu depois que a dupla assaltou frentistas em um posto de combustíveis em Valparaíso. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento e a Daiane Jardim de volta aqui com os detalhes dessa história. E Daiane, segue daí. É isso mesmo, Tiago. Hoje, por volta de 6 horas da manhã, 2 homens chegaram em um posto na BR-040, próximo à entrada de Cidade Ocidental, num carro branco e anunciaram um assalto. As câmeras de segurança do posto registraram a ação deles. O carona saiu do carro armado, apontou a arma para os 2 frentistas e anunciou o assalto. Esse assaltante, como as câmeras registraram, a gente pode ver, ele chuta um dos frentistas, ele foi até agressivo. A ação foi muito rápida, não durou nem 30 segundos. E aí ele entrou no carro de novo, o assaltante que estava armado, e eles saíram da área de abastecimento. Um dos frentistas conseguiu acionar a polícia. O que aconteceu? O condutor desse carro branco se atrapalhou na hora de sair do posto e acabou batendo no calibrador do posto de gasolina. Então eles tentaram fugir, enquanto isso a polícia vinha ao local, eles tentaram fugir. O carona conseguiu fugir com a arma e com o dinheiro, de acordo com a polícia, uma quantia bem baixa, mas o condutor foi detido. E agora o detalhe, esse carro foi furtado ontem por esse rapaz, que tem 26 anos, de uma loja para a qual ele prestava serviço. Ele trabalhava como lavador de carros em uma locadora de veículos e furtou o carro ontem à noite. De acordo com a polícia militar, eu conversei com o sargento Barros, ele estava um pouco alterado hoje pela manhã, parecia ter feito uso de algum entorpecente, de droga ou de álcool. Foi encaminhado para a CIOPS, Eu conversei com o sargento Barros agora há pouco, eles ainda estavam lá na delegacia de Valparaíso para que a polícia fizesse, então, as diligências relacionadas a este caso. O outro, o carona, fugiu, continua foragido, mas o condutor está lá e diz ele que o pessoal também, até da loja, estava lá muito indignado por ele ter furtado esse carro ontem e feito o que fez, Tiago. Obrigado por sua participação, viu, Daiane? Bom trabalho para você.
E a gente volta a falar da falta de energia ali na região sudoeste, que a Rúbia mostrou no comecinho do jornal, está dando prejuízo para os donos de granjas. Essa semana, 2 propriedades rurais foram afetadas e quase 20 mil aves morreram. A granja do seu Ilseu José fica no município de Santo Antônio da Barra, região sudoeste do estado. Aqui ele cria cerca de 400 mil frangos, que ficam em 20 aviários, como esse. Todo o sistema de alimentação e refrigeração é automatizado e precisa de energia elétrica para funcionar. Essa semana, a propriedade ficou 3 dias sem luz e quase 10 mil aves morreram. Essas imagens, feitas pelo gerente da granja, mostram os amontoados de frangos que morreram porque não resistiram ao calor. Aqui na granja até tem geradores, como esse aqui. Só que eles não são suficientes para suportar todos os equipamentos necessários para manter o local funcionando. Nesses 3 dias sem energia, foram gastos cerca de 2.200 litros de diesel. Uma média de R$ 8.500 só de gasto extra. Nós vamos ver esse prejuízo a hora que eles forem carregar os frangos e vão perceber que faltou 30 mil quilos de carne. Então aí vem a conta para nós também, né? O prejuízo é grande. Além de todo o trabalho, né? De pessoa, de trator, de material para compostagem, é estressante. Prejuízo também nessa granja em Pires do Rio, região sudeste do estado. O Wilson teve diversas perdas por conta da falta de energia dos últimos dias. Estamos aqui começando a fazer a compostagem. Depois de mais de 30 horas sem luz, a Enel restabeleceu a energia do local, mas milhares de aves já tinham morrido. A Enel disse que a energia no local está normalizada e que continua monitorando a situação na região. Informou também que está em contato com o cliente para orientações e esclarecimentos. Ainda de acordo com a Enel, as fortes chuvas e ventos na região danificaram a rede elétrica. A empresa disse que reforçou as equipes para atender a região e mandou profissionais especializados para concluir todos os reparos. Sobre a situação em Pires do Rio, a Enel e o produtor rural disseram que vão se reunir hoje à tarde para discutir os problemas e buscar soluções. Esse mês é voltado para a conscientização do combate à hanseníase, é o Janeiro Roxo. Você sabia disso? Geralmente nessa época são feitas campanhas para identificar novos casos da doença, mas a medicação usada no tratamento está em falta em todo o estado. Sobre esse assunto eu converso agora com a Ana Paula Moreira, que está com uma dermatologista, para a gente falar sobre a importância do medicamento e também como identificar a hanseníase. Conta tudo, Ana. Muito boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, esse ano não vai ter campanha por falta desse medicamento que faz o tratamento. De acordo com a Secretaria de Saúde, esse remédio não chega aqui na cidade nem no estado desde outubro do ano passado. Aqui em Jataí, 5 pessoas que estavam fazendo o tratamento e outras 3 que foram diagnosticadas recentemente com a doença nem chegaram a iniciar esse tratamento por falta desse... nem chegaram a fazer esse tratamento por falta desse medicamento. Bom, aqui do meu lado está a médica dermatologista Michele Fagundi. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Explica pra gente qual que é a importância desse tratamento na cura da hanseníase. Com o tratamento, vai ter uma diminuição de casos de transmissão, porque é uma doença contagiosa, e o principal também, essas pessoas que já estão doentes, vai evitar um quadro mais grave e que deixe sequelas. A hanseníase, ela comete os nervos periféricos das mãos, dos pés e pode deixar sequelas. Doutora, agora, na ausência desse medicamento, como é que essas pessoas que estão com a doença podem cuidar da saúde, cuidar até da saúde de outras pessoas, já que essa doença é uma doença transmissível, né? Pois é, com esse desabastecimento, né, essas pessoas que estão sem tratamento e sabem que estão com a doença, o que elas podem fazer? O uso da máscara, que já está sendo feita por causa do Covid, vai ajudar muito, porque a
A hanseníase é transmitida através das gotículas de saliva, espirro, secreção nasal. Então, mesmo em casa, né, para não passar para os seus parentes, para as pessoas que vivem para você, é importante essas pessoas fazerem uso de máscara, evitar compartilhar talheres, evitar compartilhar pratos, copos, que isso já vai ajudar bastante. Doutora, fala pra gente um pouco dos sintomas da hanseníase e quando que a pessoa deve procurar ajuda profissional. O mais comum são as manchas na pele. Essas manchas podem ser brancas, manchas esbranquiçadas, e às vezes elas têm perda de sensibilidade. Tá? A pessoa não sente o frio, não sente o calor, não sente o tato nessas manchas. Elas podem ser também manchas bem avermelhadas, umas placas avermelhadas. E algumas pessoas, quando já tem um comprometimento dos nervos periféricos, elas podem ter dormência nas mãos, dormência nas pernas, na região dos pés principalmente. Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua participação, agradeço aqui no Jornal Anhanguera. Pois é, Tiago, exatamente isso. Olha, sobre a falta de medicamento, nós pedimos nota para a Secretaria Estadual de Saúde, que ela informou que quem repassa esse medicamento é o Ministério da Saúde. Nós também fomos atrás de resposta e, de acordo com o Ministério da Saúde, esse medicamento é uma doação da Organização Pan-Americana e que era para ter recebido um lote desse medicamento em outubro do ano passado, mas devido a um problema no lote desse medicamento, isso não foi possível, por isso esse remédio não chegou aqui no país. Mas de acordo com o Ministério da Saúde, eles estão tentando organizar todo esse processo para que esse medicamento chegue mais rápido aqui ao país, mas ainda não deu uma data de quando isso deve acontecer. Tiago. É um assunto sério, hanseníase é coisa séria, o medicamento é preciso aqui para o país e a gente segue, claro, de olho nessa história. Obrigado, Ana. Vamos para o intervalo, gente. A seguir, em Lusiânia, os bombeiros tiveram trabalho para resgatar uma criança de dentro de uma cisterna. E a gente fala ainda de um projeto polêmico em Teresópolis. O prefeito da cidade decretou que não há necessidade do uso de máscara nas ruas. Fica por aí.